Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, como foi anunciado pelo nosso irmão Marcílio, cabe-nos, assim como nas reuniões passadas de domingo, de sábado e de quinta-feira, reflexionarmos um pouco acerca desse tema. Novos tempos, novos hábitos. Naturalmente, sob o ponto de vista ou com a contribuição que o Espiritismo nos tem a ofertar acerca disso. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, desculpem-me, no outro não é esse não. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, nessa última parte, essa última parte do livro fala exatamente, ou estuda exatamente sobre as predições. E é composta de 2 capítulos que, na sua parte final, que estudam estes sinais dos tempos, essa renovação, trazem uma abordagem sobre a renovação espiritual na humanidade, em nosso planeta Terra. E o último item que lá é estudado, que lá é apresentado, escrito por Kardec, a partir, é óbvio, do entendimento acerca da revelação espiritual que ele havia construído, estava construindo, com base na revelação dos Espíritos. Este último item chama-se a geração nova. E ele, em sequência ao que estudava antes, ele nos apresenta a concepção, ou nos reapresenta, porque já havia discutido sobre isso em outros aspectos antes, nos apresenta a concepção de que estava havendo, àquela época, e naturalmente continua havendo, uma renovação espiritual de um determinado caráter, que daqui a pouco a gente vai dizer qual é esse caráter, uma renovação espiritual na humanidade, portanto, na Terra, que de certa forma, o conjunto dos povos, o conjunto das pessoas encarnadas e mesmo desencarnadas, poderia ser entendido com base em 2 espécies de gerações. Uma geração que pode ser denominada de retrógrada, que tem a característica de insistência nos equívocos, tem a característica de rebeldia em relação a Deus e às suas leis, tem a característica de ênfase, de busca principal voltada às condições do egoísmo, do orgulho, da avareza e assemelhadas. Essa geração que também foca a sua atenção, foca os seus esforços, foca os seus valores nas questões mais materiais. Essa seria uma geração que pode ser denominada de retrógrada, que pode ser denominada de persistente nos equívocos, persistente no mal, persistente no afastamento do bem. E uma outra geração, que pode ser denominada progressista, que é uma geração na qual há um voltar-se para a busca do bem.
Há um voltar-se para a interação com Deus, com a obra divina, com a providência divina, com as leis de Deus. Uma geração que se caracteriza pelo desprendimento, pelo progressivo desprendimento desses valores mais mesquinhos e por uma valorização dos valores considerados mais espirituais. Essas duas espécies de geração estariam presentes em toda a humanidade, desde aqueles tempos, também agora, durante todo esse período, convivendo conjuntamente. E aí, diz Kardec, naqueles povos, naqueles grupos humanos, onde predominem um ou outro, naturalmente essas características de uma e de outra geração vão predominar, vão dirigir as condições de vida daquele povo, daquele grupamento humano. Obviamente, onde predominem aqueles espíritos, aquelas pessoas da geração retrógrada, da geração renitente nos equívocos, renitente no egoísmo, renitente no afastamento em Deus, aqueles da outra geração, da nova geração que ali vivam, vão viver sob o sofrimento, sobre a ação nefasta que predomina dessa outra geração. E vice-versa. Naqueles grupos, naqueles povos, naquelas situações onde predominem espíritos e pessoas da geração nova, haverá ali um florescimento, desses novos valores, chamados de valores, que podem ser chamados de valores espirituais, porque voltados à condição de espírito, que significa dizer, a condição de evolução, a condição de melhoria, a condição de libertação do aprisionamento às esferas mais materiais, aos interesses mais materiais. Essas duas gerações, coloca Kardec, convivem. E aos poucos, no processo de renovação humana, de renovação da humanidade na Terra, esses membros, esses participantes da geração nova vão aumentando e vão substituindo cada vez mais os membros da geração, da outra espécie de geração, chamada aqui de retrógrada. Esse processo se dá, esclarece ainda Kardec, tanto pela encarnação de espíritos já numa nova e melhor condição, como também o processo da renovação, da entrada, da crescente supremacia, ou do crescimento, pelo menos, da geração nova, dos valores da geração nova, seja por espíritos que já tenham essa condição e passam a reencarnar em grupos maiores, em número maior, como aqueles da geração retrógrada deixam de reencarnar. Como também porque membros, pessoas, espíritos que guardavam as características da geração retrógrada, se transformam, se modificam e ao renascerem, ao entrarem numa nova vida humana, tendo passado por um processo de transição, eles vão ser partícipes, eles vão secundar, eles vão participar, ajudar nesse movimento de renovação, passando a ser, portanto, membros dessa geração nova. A Terra passa por uma transformação, uma transição, nós sabemos, isso é repetido muitas vezes
no entendimento espírita, nas leituras, nas conversações, nos estudos, nas palestras espíritas, a Terra passa por um processo que é relativamente longo de regeneração. E a regeneração, a renovação, se dá fundamentalmente por essa substituição de gerações. Ou seja, a geração retrógrada, que insiste em continuar como retrógrada, ou seja, aqueles espíritos, aqueles grupos de espíritos que insistem em continuar, apesar de todos os esforços, apesar de todas as investidas, apesar de toda a atuação benfeitora, que é múltipla e muito intensa, junto a eles, aqueles que insistem em continuar nessa condição, avessa ao bem, e insistindo, aos poucos vão sendo retirados da terra, vão sendo levados para outras condições de vida em outros lugares, certamente mais difíceis do que a terra e consentâneas com essa sua necessidade de experiências mais duras para que possam despertar para o bem, para que possam despertar para a renovação. Ao mesmo tempo em que espíritos nessa nova condição, voltados ao bem, vão se avolumando, vão em número crescente, se encarnando e realizando o trabalho que lhes cabe, realizando a condição que lhes cabe, que é a de renovação do mundo, a de realizar, então, essa regeneração da humanidade. Muitos desses são, desses da geração nova, são espíritos, são pessoas que vieram da condição retrógrada, mas que exatamente em virtude dos investimentos do bem, da ação benfeitora, intensa, como já dissemos, alcançaram um momento de transição e se converteram, assim, a essa perspectiva do bem. Sobre essa perspectiva do bem, nós gostaríamos também de detalhar um pouquinho, de reflexionar um pouquinho sobre ela, através de um exemplo. Ainda ontem nós estávamos tendo o nosso último dia de atividades no Lar de Clara e tivemos, como temos tido normalmente nos últimos anos, há vários anos, primeiro um café da manhã de confraternização e depois uma reunião geral com os trabalhadores, os funcionários, as equipes de trabalho e também a direção de todos os núcleos do Lar de Clara, de todas as unidades. Vale lembrar que o Lar de Clara atualmente possui 3 unidades, sendo uma que é a maior em Pontezinha e 2 unidades aqui em Piedade, aqui bem perto. Então, logicamente, tem as equipes de cada uma dessas unidades que trabalham nas suas unidades, mas nessa ocasião, nessa reunião, por exemplo, todos se reúnem no mesmo lugar, na reunião e também no café da manhã de confraternização. Muito bem. Na reunião nós conversamos algumas coisas gerais e foi solicitado, até porque havia alguns funcionários, alguns trabalhadores que entraram este ano e, portanto, quase não conheciam o sentido do Lar de Clara, foi solicitado em determinado momento que nós falássemos sobre a missão do Lar de Clara. Tanto para relembrar àqueles que já estão lá há vários anos, quanto para esclarecer os que entraram recentemente. Então, a missão do Lar de Clara, ela existe escrita, ela existe pensada e formalizada desde antes um pouco do Lar de Clara começar a existir concretamente. O Lar de Clara começou a existir concretamente no ano de 2004. Mas no ano anterior foram feitos vários trabalhos de preparação. Um desses trabalhos foi exatamente de conceituar, de estabelecer as conceituações do que viria a ser exatamente o Lar de Clara. Conceituações como a missão,
os objetivos, como seria a estrutura do lar de Clara, o que ele faria do ponto de vista social e educacional, mais propriamente. E, lógico, isso foi construído muito a partir da informação espiritual acerca da função, da missão do lar de Clara. Muito bem. Então, desde aquela época, a missão do lar de Clara, esta assim, sistematizada, formalizada, é de facultar o desenvolvimento integral e o bem-estar de crianças, adolescentes e jovens, apoiar as famílias e promover as comunidades. Tudo com amor. Vou repetir. Vou repetir esclarecendo antes. São três níveis concêntricos. A parte mais central é facultar o desenvolvimento integral e o bem-estar de crianças, adolescentes e jovens. A segunda esfera, que se soma a essa, é apoiar as famílias. E a terceira é promover as comunidades. E tem ainda um modo que isso deve ser feito, com amor. Ora, isso significa que o lar de Clara existe para realizar um impacto consistente, intenso e prolongado sobre as famílias. E é por isso que quem entra no lar de Clara não é a criança, é a família. Sobre as famílias. De modo que esse impacto possa provocar uma série de, ou possa pelo menos facultar, favorecer uma série de transformações naquela família. Essas transformações vão desde uma dimensão mais material e imediata, como, por exemplo, a alimentação, até uma esfera mais abstrata e sutil e longínqua, que diz respeito, por exemplo, à renovação espiritual. E aí nós estamos falando de renovação espiritual no sentido mais amplo possível, ou seja, que aqueles grupos de espíritos possam, com o apoio do lar de Clara, também, não tem só isso, mas tendo o apoio do lar de Clara, realizar em suas vidas essa transformação consolidada, definitiva, para o bem, para uma condição espiritual de evolução, de crescimento. Mas isso em si é algo bastante abstrato. E não seria possível, não teria sentido tentar agir sobre alguém ou um grupo de pessoas simplesmente no campo abstrato. Porque todos nós, somos tudo o que somos nas diversas dimensões em que somos. Desde a condição biológica, imediata, a condição psicológica, a condição emocional, a condição mental, a condição intelectual e também a própria condição espiritual. Então, a missão do Lar de Clara, procurávamos explicar isso nessa reunião, a missão do Lar de Clara é provocar uma série de impactos sobre as vidas dessas famílias, dos integrantes dessas famílias, desde uma melhor condição de alimentação até a alguma coisa mais sutil, como, por exemplo, um sentimento ou sentimento de amor, ou ainda a abertura mais sincera, mais definitiva a Deus, na condição de filho de Deus, na condição de espírito em evolução. Passando aí pelas emoções que todos temos, passando pela condição intelectual que todos nós temos, e aí vem o lado propriamente educacional,
passando pelas diversas condições, pelas diversas dimensões que caracterizam toda e qualquer pessoa. Ora, então, quando se fala no meio espírita, no entendimento espírita, em provocar ou ajudar a provocar, facultar, favorecer uma transição, uma conversão ao bem, e Kardec diz isso nesse texto que já havíamos falado, não poderia significar e não significa tentar provocar uma mudança instantânea e absoluta e integral em quem quer que seja. Não é isso. Nunca foi isso. Não é este o sentido. O sentido é, e Kardec diz isso em algumas frases nesse texto que falamos, que cada um, nessa transição, nessa conversão, alcance, alinhe dentro de si, passe a alimentar o seu coração e a sua mente com a vontade do bem. Então, a vontade, o sentimento do bem, o pensamento do bem, passem a ser os guias nas vidas, nas atitudes dessa pessoa, desses grupos de pessoas. E aí, todo o processo de caminhada, todo o processo de construção, de reconstrução, se empreenderá. E é um processo longo. Tanto é que dizíamos lá nessa reunião, os objetivos do Lar de Clara não são de curto nem de médio prazo. São de longo prazo. Todos eles são de longo prazo. Nós estamos usando o exemplo do Lar de Clara, mas isso serve, em geral, para todas as situações que cada um vive. Todos nós vivemos. Porque do ponto de vista imediato, é sim garantir uma boa alimentação todos os dias, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, durante vários anos. Mas essa boa alimentação, partindo de um aspecto mais imediato e material, não é um fim em si. Ela é uma finalidade imediata, mas não é um fim em si. O fim é que isso possa, junto com todos os outros elementos, mais materiais e menos materiais, favorecer que haja essa definitiva conversão ao bem. Essa vontade do bem, esse sentimento do bem, essa ideia, esse pensamento do bem. Que esse pensamento, esse sentimento, essa vontade se fortaleçam, se consolidem em cada coração, em cada mente, em cada um, de modo que a partir de então, nesse longo objetivo, possa cada um encetar, e todos juntos, porque há um âmbito de fraternidade muito importante nisso, possamos todos juntos encetar esse nosso direcionamento para o bem. Um direcionamento legítimo, sincero, verdadeiro, portanto, definitivo. O que não quer dizer, vou repetir, que cada um vai se tornar, ou que os grupos vão se tornar, vamos nos tornar bons e já plenamente convertidos ao bem por isso. Não. Será uma jornada. É uma caminhada para a qual nós precisamos nos voltar, para a qual nós precisamos nos dirigir. E é esse o objetivo central, favorecer todos os meios possíveis, e a providência divina faz isso com todo mundo, faz isso com a gente, favorecer todos os meios possíveis através das experiências vividas, das situações vividas, inclusive as do sofrimento, porque o sofrimento também deve ajudar e ajuda para isso, favorecer com que nós nos convertamos ao bem. Ora, é preciso então compreender
que, em relação ao que é feito às famílias do Lar de Clara, em relação ao que é feito conosco mesmo, em relação a todos, e nessa geração nova, não há um alcance já final da condição do bem. Há, e é o que deve haver, um desejo, uma vontade, uma busca, um esforço nesse sentido. E é a partir daí que se compreende esse sentido da geração nova, a qual todos nós devemos ser copartícipes, podemos e devemos participar, desde que estejamos sinceramente nos convertendo à vontade do bem e aos esforços para isso. Daí que novos tempos e novos hábitos, sob essa perspectiva, os novos tempos não seriam, por exemplo, o tempo cronológico. Hoje é dia 31 de dezembro de 2019. Amanhã será dia 1º de janeiro de 2020. Novo tempo. Não é esse, nem poderia ser esse o sentido de novo tempo. Os novos tempos, ou melhor, os tempos, somos nós quem fazemos. Então, novos tempos deve significar novos tempos de renovação, novos tempos de esforços, novos tempos de oportunidades, novos tempos de de melhorados sentimentos, de aperfeiçoados pensamentos, novos tempos da vontade melhor aquilatada para o bem, da vontade purificada, um pouco mais purificada dos impedimentos, das mesquinharias que tanto nos caracterizam. E os novos hábitos exatamente serão a consequência desses novos tempos estabelecidos por nós mesmos. Dizendo de outro modo, a providência divina, a vida, nos proporcionam a qualquer momento nós estabelecermos novos tempos para nós e para os demais. E nesses novos tempos, naturalmente, nós teremos novos hábitos. São os novos hábitos que criarão para nós, estabelecerão para nós os nossos novos tempos. Nesse sentido, permitam-me, nós separamos aqui algumas contribuições para aprofundarmos um pouco, reflexionarmos e procurarmos sentir também algo dos significados desses novos tempos e novos hábitos, ou seja, de tempo e de hábito. Nós tomamos esses dois termos para conduzir-nos nessas reflexões e nesses sentimentos. Nesse sentido, sobre tempo, nós separamos aqui algumas colocações, vou dizer a origem. Só quem estiver perto que vai ver a capa, mas esse livro chama-se Pérolas de Sabedoria. É um livro que é uma coletânea de excertos, de colocações, de frases. Da onde? A fonte é bastante desconhecida e é bastante interessante.
A fonte são de um conjunto de mensagens, de recados mesmo particulares, de mensagens íntimas, recebidas pelo Chico Xavier, no período inicial de sua vida, de seu mediunato, junto à família Joviano, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. O que significa isso? Vou esclarecendo melhor. Chico Xavier teve o início da sua vida, não vou lembrar aqui, muitos de nós já lemos, ouvimos o filme, com bastante dificuldades, mas a certa altura, ele era jovem, tinha 20 e poucos anos, ele conseguiu um emprego, que é o emprego no qual ele ficou, então, até se aposentar, não até o final da vida, até se aposentar, no ano de 1959, que era o emprego de escriturário junto ao Ministério da Agricultura. Só que era na unidade do Ministério da Agricultura, que era a Fazenda Modelo, que existe ainda, mas não funciona, mas existe ainda. A Fazenda Modelo na cidadezinha dele, cidadezinha onde ele nasceu, que é a cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Para quem não sabe, é uma cidade bem pequenininha, até hoje ela é bem pequenininha, que fica a poucos quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos uns 20 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte. E havia lá já aquela época, e aquela época era o auge, foi o início e o auge dessa unidade do Ministério da Agricultura, uma fazenda modelo, que era uma fazenda para servir de modelo, como o nome está dizendo, para tanto a criação de animais, determinados animais, como para o cultivo de determinadas plantações, determinados cultivos. Então servia lá. E existia, melhor dizendo, a fazenda era uma unidade do Ministério da Agricultura que tinha, lógico, uma parte administrativa. E o Chico Xavier, como escriturário, foi trabalhar nessa parte administrativa. O diretor da fazenda, naquela época, durante vários anos, era o senhor Joviano. E ele, lógico, morava com a família lá. Tinha uma casa. A casa existe também até hoje. Enfim, só que essa família Joviano era uma família de profundos laços espirituais com o Chico Xavier. Não foi à toa que ele foi trabalhar lá. Então, toda uma atividade em conjunto, todo um apoio junto a esta família Joviano, o Chico Xavier teve durante algumas décadas, durante vários anos, lá nessa fazenda modelo. Então, o que acontecia? Eles haviam já inaugurado o centro espírita, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, São Luís Gonzaga, lá no centro urbano, pequenininho, centro urbano de Pedro Leopoldo. Mas o Chico Xavier e a família Joviano também desenvolviam atividades lá na Fazenda Modelo, especialmente na casa onde morava a família Joviano. O Chico não morava lá, o Chico morava numa casinha no centro, mais ou menos no centro de Pedro Leopoldo. Mas desenvolveu várias atividades lá, mediúnicas, lá nessa casa. Inclusive, existem alguns relatos muito significativos sobre várias psicografias de livros que o Chico Xavier fez lá. O livro Paulo e Estevão, por exemplo, foi psicografado inteiramente lá. Na realidade, no porão da casa. Existe um porão com algumas salazinhas, numa dessas salas que eles realizavam essas reuniões, e também Chico sozinho em alguns momentos, porque demorava várias horas ao longo da noite, avançando pela madrugada, ele psicografando este e outros livros. Muito bem. Nessa ocasião, durante esse período todo, havia comunicações particulares, orientações, recados dados por alguns espíritos à família Joviano e ao próprio Chico. Então, esse material que foi descoberto não faz muitos anos, que estava guardado,
com uma das descendentes da família Joviano. Foi recuperado, então, e foi posto em livro, que não é esse, é um outro livro. Mas esse aqui traz alguns excertos a partir de um catálogo de itens, um catálogo de assuntos, do que está nesses recados particulares. Então, nós separamos 2 aqui, tem vários, mas nós separamos 2 sobre o tempo. O primeiro é de Emmanuel mesmo. O outro é do Arthur Joviano, a essa altura já desencarnado. Então, vamos ver o que Emmanuel diz nesse trecho aqui. Que o tempo nos ajude a colocar todas as nossas necessidades em ordem de socorro, para que possamos crescer espiritualmente sempre mais, dentro dele, dentro do tempo, de modo a refletir num raio sempre mais extenso de ação e influência pessoal, a vontade divina, misericordiosa e justa. Então, reflexionando um pouquinho, parte a parte dessa colocação de Emmanuel. Que o tempo nos ajude a colocar todas as nossas necessidades em ordem de socorro. Quando ele está falando das nossas necessidades, é lógico, quer dizer, não é lógico, mas nós podemos intuir que ele está se referindo às necessidades no seu nível mais profundo. E esse nível mais profundo é exatamente o nível espiritual. Se a gente tem a necessidade de uma alimentação, é uma necessidade em si. Mas existe uma implicação espiritual nessa necessidade de alimentação. Para todas as nossas características, experiências, necessidades, existe uma implicação espiritual. E é justamente o que falávamos. Ao procurar atender ou acompanhar, apoiar determinadas necessidades, que é o que faz o Lar de Clara, ele está buscando atendê-las, mas para alcançar também a implicação espiritual daquela necessidade. Então, ele falando aqui de nossas necessidades em ordem de socorro, certamente ele está querendo se referir às necessidades em suas implicações espirituais. Para que possamos crescer espiritualmente, sempre mais dentro dele, do tempo. Então, o tempo, ou talvez seja melhor dizer, os tempos, porque não é um único, não é o tempo cronológico, mas os vários tempos que nos são possíveis e que nós estabelecemos e que a providência divina nos possibilita. Dentro dele, é exatamente dentro deles, nesse caso, que nós podemos e vamos crescer espiritualmente. Para quê? Para refletir num raio sempre mais extenso de ação e influência pessoal, a vontade divina, misericordiosa e justa. Então, o nosso tempo de renovação, por exemplo, há de ser para nós renovação, transformação, melhoria espiritual, moral, mas há de ser concomitantemente, para não dizer ao mesmo tempo, concomitantemente, uma influenciação positiva sobre os demais, sobre a humanidade, na vida. E essa influenciação é positiva porque a fonte dela em nós é a vontade divina, misericordiosa e justa. Ou seja, dizendo em outras palavras, nos tempos, nós vamos realizando a partir de nós
a vontade divina, que significa dizer a misericórdia, a justiça, o amor, o bem. Então, esses tempos melhores que nós estabelecemos a partir de nós são melhores para nós e são melhores para o mundo, para os outros também, porque nos tornamos aí veículos desse bem que vem de Deus. Esse bem que nós buscamos sinceramente e vamos alcançando paulatinamente é um bem que vem de Deus e nos serve a nós e a todos. O tempo a isso nos possibilita. Agora, de Arthur Joviano. Em determinado trecho ele diz o seguinte: o tempo, numa escola como a Terra, deve ser valorizado em sua justa expressão, por todas as formas suscetíveis de intensificar o nosso progresso. Dentro dessa concepção, o passado e o futuro quase passam a não existir, porque são as margens de um só caminho, e esse caminho é o presente do Espírito. A primeira frase repete, de um certo modo, o que já havíamos visto. O tempo, numa escola como a Terra, deve ser valorizado em sua justa expressão por todas as formas suscetíveis de intensificar o nosso progresso, nossa melhoria espiritual. Agora, a segunda frase apresenta-nos uma perspectiva, um entendimento, também um sentimento significativos. Vou repetir, vou reler. O passado e o futuro quase passam a não existir, porque são as margens de um só caminho, e esse caminho é o presente do Espírito. Por que será que o passado e o futuro passam quase a não existir? Porque enquanto nós vivemos sitiados pelas nossas imperfeições, pelo nosso egoísmo, pela nossa aversão ao bem e a Deus, o passado nos é doloroso, melhor dizendo, e o futuro nos é temerário. E o presente é uma tormenta. A partir do momento em que nós nos voltamos ao bem, o passado deixa de ser doloroso, que nós entendemos e sentimos no passado. O futuro deixa de ser temerário. E uma unidade no bem passa a ser sentida para nós nesse sempre presente. Nós vivemos o presente com segurança, com confiança e com unidade tranquila, confiante, certa com o nosso passado e com o nosso futuro. Então, eles deixam de ser esses espaços, esses lugares, essas condições às quais nós não estávamos integrados e passam a ser uma unidade, a unidade do presente de busca do bem. Sobre o tempo, era isso que nós queríamos ter tratado. Vamos tratar agora um pouquinho sobre hábitos. Aí nós trouxemos uma outra contribuição, que é através de um slide. Então, há alguma coisa sobre o autoconhecimento, como a doutrina espírita nos favorece. Conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos e inclinações. A imagem aí é para ilustrar esse conhecimento de nós mesmos, onde normalmente, ou frequentemente, nós nos encontramos como que seridos, mergulhados dentro de uma pedra bruta,
nós não nos identificamos, nós não nos conhecemos. E mediante um determinado esforço, ali tem um cinzel, que pode ser compreendido como o cinzel da boa vontade, nós vamos nos conhecendo, exatamente por ser boa vontade, porque é uma busca do bem. No Livro dos Espíritos, nós encontramos essa questão conhecida, 919, quando Allan Kardec indaga o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? A resposta dada pelos Espíritos diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa resposta dos Espíritos está se referindo a Sócrates, que, na realidade, não criou a frase, porque a frase já existia, ela fazia parte já da tradição mitológica e de sabedoria do povo grego daquela época, e estava, por exemplo, inscrita no templo dedicado ao deus Apolo em Delfos. Mas foi Sócrates quem fez valer, com a sua filosofia, com a sua vida, com as suas atitudes, quem fez valer, de fato, esse sentido, essa frase. Conhece-te a ti mesmo. Ele, mediante uma experiência inicial, que não vou narrar aqui, por causa do tempo, mas ele tomou então essa frase e realizou uma vida filosófica que favoreceu a si mesmo e aos outros o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Então os Espíritos fazem referência a esse autoconhecimento como o meio prático mais eficaz de nos melhorarmos nesta vida. E é por isso que essa questão está aqui. Porque o objetivo, o alcance é como nos melhorarmos nesta vida. Qual o meio mais eficaz para isso? Qual o meio prático mais eficaz? Segundo os Espíritos, buscando autoconhecer-nos. Aí vem a questão seguinte que Kardec fez a partir da resposta da anterior. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, como fazer para conhecermos-nos a nós mesmos? Conhecermos-nos a nós mesmos, vou repetir, significa moldarmos os nossos hábitos, realizarmos nossos hábitos mediante esse autoconhecimento. E o autoconhecimento significa também conhecermos as leis de Deus em nós, conhecermos a presença divina em nós, ou seja, a perspectiva do bem em nós. Mas qual o meio? Aí eu fiz um resumo da longa resposta dada por Santo Agostinho, em alguns pontos, que são os seguintes. Perguntarmos-nos a nós mesmos: faltei a algum dever? Alguém teve algum motivo para queixar-se de mim? Recordarmos as ações que praticamos durante o dia e perguntarmos pelo bem ou pelo mal que tenhamos feito, rogando a Deus e aos benfeitores espirituais que nos esclareçam a respeito. Com que objetivo agimos em dada circunstância? Fizemos algo que censuraríamos se fosse feito por outrem? Algo que não ousaríamos confessar? Fazermos essas perguntas. Se desencarnássemos neste momento, teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinemos o que poderemos ter feito contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. As respostas acalmarão a nossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Como julgarmos-nos a nós mesmos? Quando estivermos indecisos sobre o valor de uma de nossas ações, perguntemo-nos como a qualificaríamos se fosse praticada por outra pessoa.
Procuremos também saber o que pensam os outros e não desprezemos a opinião dos nossos inimigos. Uma mensagem incomum do Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier, chamada Vozes do Espírito. Ele apresenta 20 afirmativas. Uma delas diz: o meu inimigo é o meu instrutor. Procuremos também saber o que pensam os outros e não desprezemos a opinião dos nossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao nosso lado como um espelho, a fim de sermos advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Se tivermos o sério desejo de melhorarmos-nos, perscrutemos a nossa consciência, a fim de extirparmos de nós as más tendências. Façamos o balanço de nossa jornada moral. Formulemos a nós mesmos perguntas claras e precisas e não temamos multiplicá-las. São essas, em síntese, as recomendações de Santo Agostinho ao responder essa questão 919A do Livro dos Espíritos, como meio de nos melhorarmos efetivamente, eficazmente nessa vida. Sobre isso ainda, vamos colocar aqui rapidamente umas colocações, eu não trouxe o livro, do Ney Preto Pérez, Manual Prático do Espírita, que é um livro muito interessante, é cheio de questionamentos. Ele é um livro de atividades práticas para o autoconhecimento. Numa delas, ele coloca o seguinte: primeiro ele fala sobre o conhecimento de si mesmo que se dá no convívio com o próximo, através da dor e pela autoanálise, pelo autoconhecimento. Aí, sobre o autoconhecimento, ele sugere uma avaliação individual, alguns questionamentos para nós fazermos. Primeira pergunta: acha que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual? Sim ou não, ou sem ideia formada? Segunda questão: acredita ser conhecedor de si mesmo em profundidade suficiente, podendo assim identificar os seus próprios impulsos? Sim ou não, ou superficialmente? Terceira questão: já se preocupou em descobrir os porquês das suas principais manifestações impulsivas no terreno das emoções? Tudo isso são questões para nós nos fazermos. Sim ou não, ou raramente. Quarta questão: refletir sobre si mesmo e autoanalisar-se é difícil? Sim, não ou sem experiência? Quinta questão: como reage quando sente que ofendeu alguém? Fica penalizado? Reage com indiferença? Sente-se inquieto? Pede desculpas ou pratica autopunição? Sexta questão: entristece-se ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos fortes que não consegue dominar? Sim ou não, ou é indiferente? Sétima questão: já tentou relacionar seus próprios defeitos? Sim ou não vê razões para o fazer? Essa terceira opção é interessante, né? Não vê razões para o fazer. Oitava questão: diante de algum erro ou falha sua, como se sente? Indiferente, deprimido ou procura corrigir-se? Nona questão: já sofreu alguma dor profunda ou passou por períodos de doença que lhe tenha feito mudar seus hábitos ou corrigir algum defeito? Sim ou não? Décima questão: acha que se sentiria mais feliz compreendendo e controlando melhor as suas reações desagradáveis?
sim ou não, ou indiferente? Ficam essas questões, embora aqui apresentadas de forma rápida, para as nossas reflexões, para os nossos novos tempos, não apenas para o novo ano cronológico. Para finalizar, vamos buscar aqui o sentimento desse novo tempo através dessa mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Chama-se Oração Nossa, a qual nós fazemos aqui, permitam-me em nome de todos nós, buscando esses novos tempos, cada um de nós, com nossos novos hábitos, mas tendo ajuda para isso. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios através de nossos hábitos, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.